Fala aí pessoal, beleza? Aqui nessa videoaula a gente vai compreender um pouquinho mais sobre a corrente da teoria do conhecimento chamado empirismo. E aí, tá ligado? Tá curioso? Então, fica ligado aí, hein? Segue a vinheta! Antes da gente começar a falar sobre o empirismo, é importante a gente lembrar de alguns pontos importantes que nós vimos na aula anterior. Que o empirismo ele é uma corrente filosófica que está dentro de um debate, de uma discussão específica dentro da teoria do conhecimento, que é um campo de investigação da filosofia. Esse debate que o empirismo ele participa é um debate que se questiona acerca da origem do conhecimento. Porque, afinal, a ciência, a filosofia, elas têm como objetivo oferecer conhecimento e sabedoria para o homem no que diz respeito aos fenômenos da natureza. Ou seja, quando você faz ciência, quando você estuda ciência, você quer entender melhor o mundo que você vive. E quando você estuda filosofia, é a mesma coisa. Porém, qual é a origem desse conhecimento que nós construímos? Porque é importante a gente entender qual é a origem desse conhecimento, até mesmo para saber se o conhecimento que nós estamos construindo é um conhecimento verdadeiro. Por exemplo, vamos supor que você não saia na rua com medo do Saci Pererê. Aí eu pergunto para você, meu querido, de onde você tirou essa ideia? Olha só que interessante, de onde você tirou essa ideia? Qual é a origem desse seu conhecimento acerca da existência do Saci Pererê? Se essa origem do conhecimento, se a origem dessa ideia não for uma origem, digamos assim, confiável, a gente então vai duvidar desse conhecimento. Então a pergunta sobre a origem do conhecimento é uma pergunta importante para a gente verificar a consistência daquele conhecimento construído. Porque se a origem do conhecimento for uma origem duvidosa, a gente vai duvidar também desse conhecimento construído a partir dessa origem. Agora, se for uma origem confiável, uma fonte confiável, aí a gente, então significa que esse conhecimento ele tem um grau de validade, um grau de relevância considerável, significativo. E é isso que nos interessa. O cientista, quando faz ciência, ele não está querendo saber qualquer tipo de saber. O cara não estuda tanto para poder saber uma verdade, digamos assim, duvidável. Ele quer encontrar uma verdade o mais sólida possível. Assim como, por exemplo, quando você estuda ciência é a mesma coisa. Quando você estuda filosofia é a mesma coisa. Certo? As pessoas elas fazem esse tipo de investigação científica e filosófica em busca de uma verdade minimamente sólida, minimamente razoável. E para fazer isso, elas têm que se pautar em um fundamento sólido que dê garantias a esse conhecimento construído. Se for uma base fundada em mitos, em crenças, é uma base fraca. Se for uma base fundamentada em princípios racionais, aí é uma base que tem um mínimo de solidez. Então, o empirismo ele participa nesse debate e junto com aquela outra corrente filosófica que nós estudamos na última aula, chamada de racionalismo. Tá? Então é isso. A questão é, qual é a origem do conhecimento? O empirismo ele se posiciona de forma diferente do racionalismo, porque a gente viu na última aula que o racionalismo afirma que a origem do conhecimento está na própria razão, em ideias simples, ideias claras que já nascem na razão, ideias que não dependem da experiência para serem gravadas na sua cabeça, na sua mente. Você simplesmente já nasceu com essas ideias. E aí o que acontece é que quando você começa a estudar filosofia, matemática, o método científico, essas ideias vão ficando claras para você. Essas ideias que eram obscuras na sua mente ficam claras, e a partir dessas ideias claras você constrói ideias mais complexas, e a partir dessas ideias complexas você começa a entender melhor o mundo que está à sua volta. Então, como por exemplo, os axiomas matemáticos são axiomas que você já aprendeu, já nasceu com eles. Como eu já mencionei na última aula, se você não lembra, sugiro que você assista. E a partir desses axiomas matemáticos, você cria teorias matemáticas, e quando você vai interpretar os fenômenos naturais, você tenta aplicar esses teoremas matemáticos no mundo que está fora de você, como, por exemplo, a física que você estuda na escola, que você está estudando ali no vestibular, se você já terminou, que você já estudou na escola. É basicamente isso, você tenta entender o movimento dos corpos a partir de fórmulas matemáticas. Você entende primeiro essas ideias simples que estão na sua cabeça, forma ideias complexas e aplica sobre o mundo. Então você não precisa da experiência para conhecer o mundo que está fora de você. O empirismo, em contrapartida, vai dizer o seguinte: olha, não existe nenhuma ideia que nasceu na sua mente. Todas as ideias simples que nós temos
são ideias que tiveram a sua origem na experiência sensível. E você pode me perguntar, Paulo, o que seria então essa experiência sensível? A experiência sensível seria aquilo que nós conseguimos captar pelos nossos sentidos, né? Os 5 sentidos que nós temos: visão, tato, paladar, audição e por aí vai. Tá? Então, por exemplo, eu pergunto para você, qual é a cor que está aqui no quadro? Qual é a cor desse texto aqui? Você diz, a cor é vermelha. E por que você afirma isso? Porque você está usando o seu sentido da visão. A sua experiência sensível permite com que você identifique qual é a cor desse texto. Ou seja, nós só conhecemos o mundo através dos nossos sentidos. E todas as ideias que nós temos foram gravadas em nossa mente e não existem ideias que já nasceram conosco. E esse é o principal ponto de diferença em relação ao racionalismo. De um lado, o racionalismo defende que as ideias já nasceram conosco e o empirismo afirma que as ideias elas são adquiridas pela experiência sensível. Esse é o principal ponto, beleza? Mas vamos entender então agora o contexto histórico. O empirismo ele nasce ali no século XVII, século XVIII aproximadamente, na Inglaterra, desse período, na modernidade. E o que acontece lá na Inglaterra? Um monte de coisa. Um monte de coisa acontece na Inglaterra. Você tem lá o parlamentarismo inglês, né, o parlamento inglês ganhando força, as ideias de liberdade também começam a ganhar força, o liberalismo começa também a ganhar mais expressividade ali naquele período, nesse país aí, na Inglaterra. E também você tem um avanço do comércio, né, o avanço da indústria, ou pelo menos da manufatura, tá? Claro, isso aqui é um termo muito técnico, né, indústria, manufatura, mas enfim, você tem o avanço do comércio, da manufatura e a consolidação do capitalismo, né? O capitalismo, esse modelo econômico que nós vivemos hoje, tal, de troca de moedas, etc., tal, o capitalismo ele começa a surgir, ou começa a se consolidar aqui nesse período. Qual é a lógica do capitalismo? A lógica do capitalismo cara, a gente tem que buscar sempre produzir mais, adquirir lucro, porque o que movimenta a sociedade é o consumo. As pessoas elas precisam consumir, porque através do consumo a gente cria demanda, através da demanda criam-se fábricas, criam-se comércio, e através do comércio cria-se indústria, criando comércio, criando indústria, cria-se emprego, e essas pessoas com emprego elas podem consumir alimento, podem consumir entretenimento e assim por diante. Tá? Podem comprar uma casa, podem ter sua propriedade privada, e a sociedade ela depende dessa busca por consumo e dessa busca por lucro também, né? E, cara, quando você fala de busca por consumo, busca por lucro, você cria também uma sociedade de competição. Os indivíduos passam a competir entre eles e você vai perdendo esses valores, essas preocupações com os valores comunitários, essa preocupação em entender a natureza mais profundamente, porque agora o que está movendo a sociedade não são os princípios morais, não são os princípios substanciais na nossa sociedade. O que move a sociedade é o puro interesse por consumo e o puro interesse materialista. Tá? Então, você tem uma mudança de mentalidade na sociedade que vai, cara, se encaixar muito bem com a proposta empirista. Tá? Porque você agora olha para o conhecimento e diz o seguinte: o saber filosófico, o saber científico, ele não precisa mais compreender os aspectos mais essenciais da natureza. Como assim, Paulo Vitor? Bom, para pensar lá em Platão. Platão é muito bom para ilustrar isso. Platão ele tentava conhecer, olha só, que talvez você tenha passado direto, mas olha só. Platão ele tenta entender a essência de todas as coisas. Por exemplo, a essência de ser humano. Será que o ser humano é bom ou mal? Isso seria uma das características da essência do ser humano. E aí, cara, se a gente iniciar esse debate sobre se o ser humano é bom, se o ser humano é mal na sua essência, cara, a gente vai ficar eternamente discutindo sobre isso e é muito provável que esse debate termine em pizza. A gente não conclua nada, se abrace no final e come uma pizza bem gostosa e cada um no final vai para sua casa, ainda sem saber qual é a essência do ser humano. Porque assuntos, discussões sobre a essência das coisas são discussões muito, cara, muito difíceis de serem concluídas, porque elas não se pautam na experiência, elas se pautam em especulações, elas se pautam em teses que não têm base na experiência. E aí a gente perde muito tempo, esse tipo de discussão não traz resultado prático nenhum, porque ninguém constrói uma casa, por exemplo, com o conhecimento acerca da essência do ser humano, ninguém produz alimento discutindo sobre a ideia do ser humano, a essência do ser humano.
A única forma que faz a gente produzir mais alimentos é o desenvolvimento da técnica, da física, da engenharia, da química. É isso que faz a gente produzir alimentos de forma mais eficaz. Pensar sobre as ideias, sobre as essências das coisas, tal como Platão defendia e outros filósofos da antiguidade também, não leva a gente a lugar nenhum. E dentro de uma sociedade onde as pessoas são cada vez mais materialistas, esse tipo de saber metafísico, se você não lembra o que é metafísica, sugiro que você assista a aula de Aristóteles, que isso fica mais claro, tá? Então as pessoas, elas ignorando esse saber metafísico, que busca a essência das coisas, esse tipo de filosofia também mais racionalista até, de você achar que existem ideias, essências na sua cabeça, é um tipo de saber que não traz utilidade prática nenhuma. Então, essa sociedade, ela começa a rejeitar esses aspectos metafísicos da ciência clássica e percebe que o racionalismo ele se aproxima muito desses ideais metafísicos da antiguidade clássica, porque a gente falar de ideias inatas é falar de ideias que também são substanciais demais, essenciais demais. Beleza? Então, esse é o contexto. Então, vamos lá. Em noções gerais, você tem a queda do interesse por conhecimento metafísico, por conta desse contexto histórico, e, por conta disso, os empiristas vão dizer o seguinte, olha, quer saber? Tudo aquilo que a gente pode conhecer é somente aquilo que nós podemos ver, tocar, sentir, ou seja, aquilo que nós podemos experimentar. O que nós não podemos ver, tocar, sentir, etc., são coisas que a gente não pode conhecer. Então o empirismo ele tem inclusive um olhar, um viés cético. Só um minutinho, por favor, que eu vou pegar aqui uma canetinha, só para você ver aqui. Voltei, tá? Então é importante você considerar que esse aspecto, né, de não buscar ignorar ali a metafísica, isso de alguma maneira demonstra uma espécie de ceticismo do empirismo. Por quê? Porque o empirista vai falar, cara, eu só posso conhecer aquilo que eu consigo ver. E o que eu não consigo ver, por exemplo, discussões sobre o amor, sobre Deus, sobre a alma, o empirista vai falar, cara, eu simplesmente não debato sobre isso. Se você quer discutir sobre isso, vai discutir, sei lá, na igreja, vai discutir na roda de poesia. Agora, num debate filosófico científico, esse tipo de discussão sobre a alma, sobre amor, sobre coisas que eu não posso ver e enxergar, são debates irrelevantes porque a gente não vai conseguir chegar a conclusão nenhuma através da razão. Então, você tem um olhar cético, um tipo de ceticismo também que começa a surgir aqui na modernidade com essa corrente empirista, porque afinal a origem do conhecimento está na experiência. Beleza? Bom, então no próximo quadrinho a gente vai entender dois filósofos, ou melhor, três filósofos ali da corrente empirista que são bem famosos e é interessante a gente compreender cada um deles. Olha só. Bom, vamos compreender aqui os três principais, ou os três mais famosos, digamos assim, empiristas que surgem ali na modernidade. Importante saber que todos eles têm origem britânica, né? Então são ingleses ou escoceses, mas todos viveram aquele contexto que eu mencionei aqui no começo desse vídeo. Bom, sobre o Francis Bacon, vamos afirmar que ele tem essa importância principalmente por ser um cara que vai reescrever, digamos assim, o empirismo, que antes só tinha como base o pensamento de Aristóteles, que era um empirismo metafísico, digamos assim. Porque o Aristóteles na antiguidade, conforme nós já vimos já na aula de Aristóteles, ele valorizava ali a experiência sensível, mas ele ainda trabalhava com aquela ideia de essência, de substância, que são elementos metafísicos da natureza, né? Então, por exemplo, o Aristóteles ele acreditava que, sim, para você conhecer a natureza, você precisa usar a experiência, mas o conhecimento não se restringe àquilo que você está percebendo. Existe algo mais elementar e essencial na natureza do que aquilo que nós percebemos de forma mais imediata, através dos sentidos. E o Francis Bacon ele tenta reformular essa premissa aristotélica, dizendo o seguinte, olha, não, o que nós podemos conhecer somente é aquilo que nós vimos através da experiência, e aquilo que está além da experiência, aquilo que é metafísico, não tem tanta relevância assim. Então o Francis Bacon ele reformula um método experimental ali na modernidade aos moldes do empirismo moderno, tá? Que é esse empirismo mais cético, que se apega mais às primeiras impressões da experiência e que não está tão preocupado com questões mais elementares, mais essenciais. O Francis Bacon ele tem a teoria dos ídolos, onde ele fala o seguinte, olha, o que dificulta o conhecimento através do uso da experiência são alguns ídolos que seriam algumas ilusões,
alguns equívocos que o ser humano constrói que atrapalham a construção de um conhecimento seguro utilizando a experiência. E existem 4 tipos de ídolos. O primeiro ídolo é o ídolo da caverna. Se você imaginar, a caverna seria o nosso campo de visão mais limitado, que seriam as nossas vivências, seriam os nossos preconceitos. E aí o preconceito no sentido bem genérico, não somente no sentido pejorativo, né, como a gente conhece, costuma lidar. Então, por exemplo, o que seriam as cavernas? Olha, vamos supor, você é um sujeito que nasceu num país específico, em um estado específico, uma cidade específica, em um bairro específico e uma rua específica. Então, a forma como as pessoas que estão à sua volta enxergam o mundo é uma forma muito específica. Então, por exemplo, você acredita em certas crenças, você tem certos costumes, certos hábitos, que você aprendeu com as pessoas, com o ambiente em que você viveu, em que você cresceu, em que você foi educado. Tanto é que se você mudar de bairro, você já vai perceber uma diferença nos costumes, nos hábitos, na forma de enxergar o mundo. Quando você muda de cidade, você percebe essa diferença mais grotesca ainda. Mudando de estado é mais ainda. De país é mais ainda. Né? Então imagina indo para outro planeta. Tudo bem. Mas estou querendo dizer o seguinte, que a caverna ela representa justamente esses valores, esses costumes que nós aprendemos desde o início da nossa infância. E são valores, costumes que nós adquirimos com o meio em que nós vivemos, mas o meio em que nós fomos criados e educados. Então, Francis Bacon fala o seguinte, às vezes, essas crenças que nós aprendemos com o mundo, com as pessoas que estão à nossa volta, que nós aprendemos no decorrer da nossa infância e na nossa formação, são tão fortes, estão tão enraizadas em nós, que quando a gente usa a nossa experiência para conhecer o mundo, a gente se deixa influenciar por essas crenças que nós aprendemos no decorrer da nossa vida. E isso, de alguma maneira, atrapalha a formação do conhecimento, porque isso gera preconceitos. E aí isso cria uma resistência. Só para pensar, por exemplo, no contexto que Francis Bacon está vivendo. Ele vive no contexto da Idade Média, por exemplo, onde as pessoas acreditavam no geocentrismo. Quer dizer, não vive na Idade Média, ele vive posteriormente à Idade Média, mas ainda era um momento muito recente. A Idade Média era algo muito recente do Francis Bacon. E as pessoas na Idade Média acreditavam no geocentrismo. E o geocentrismo demorou muito para ser desconstruído. Mas por que isso? Porque as pessoas, desde a sua infância, acreditavam no geocentrismo. Elas foram educadas assim. Agora, quando você refuta o geocentrismo, imagina para aquelas pessoas que passaram a vida inteira acreditando no geocentrismo. Como foi difícil para elas abandonar essas crenças, e muitas delas certamente morreram sem abandonar a crença do geocentrismo, porque foi uma educação que ela aprendeu lá na sua infância, a educação enraizada, ela aprendeu ali na sua caverna, o campo de visão limitado que ela tem. Tá? Então, o ídolo da caverna são essas ilusões que nós aprendemos no decorrer da nossa vida. O ídolo da tribo seria algo associado ao ser humano, ou seja, a tribo humana. Né? E qual é o problema da tribo humana? Os seres humanos, eles são os únicos seres que refletem demais sobre as relações de causa e efeito. E isso faz com que a gente venha a se equivocar sobre a relação que nós estabelecemos entre causa e efeito. Por exemplo, o que seria a relação causa e efeito? Seria a afirmação de que, para um determinado efeito, existe uma causa que motivou um efeito. Então, por exemplo, se eu pegar esse jornal aqui, né, e eu rasgar ele no meio, aí eu pergunto para você, qual foi a causa do dano desse jornal, que foi, no caso, o rasgo que tem nele? Você fala, a causa foi a força que você, Paulo Vitor, aplicou sobre esse objeto. Então, a relação de causa e efeito. O efeito foi o jornal rasgar. A causa foi o papel, foi a força que eu apliquei sobre esse papel. Relação de causa e efeito. Agora, a gente tenta estabelecer relações de causa e efeito com tudo que acontece na natureza. Então, por exemplo, choveu. Qual é a causa da chuva? Aí você pode falar, a causa da chuva é o sol que aquece a água evapora, se transforma-se em estado gasoso, condensa, depois fica dado líquido, pá, chuva. Aí, beleza, isso é uma causa, relação de causa e efeito. Aí eu descobri isso através da observação, etc. Tá? Pronto, observei assim dessa maneira. Agora, o ser humano, ele costuma identificar certas causas que às vezes são causas duvidosas para determinados efeitos. Vamos supor, a chuva, o mesmo efeito, a chuva. Você pode considerar os efeitos materiais, as causas materiais, no caso foi isso que eu descrevi, né? A água evaporando pelo sol, etc. e tal. Agora,
eu posso também achar o seguinte, bom, eu estava em casa, estava um calor danado, e eu comecei a fazer a dança da chuva. E assim que eu fiz a dança da chuva, começou a chover. Logo, a dança que eu fiz tem uma relação de causa com o efeito da chuva. Então, significa que a causa da chuva não foi somente os meios materiais, como que é a evaporação da água, etc., mas também foi a dança que eu fiz para a chuva. Então, o ser humano, ele gosta de fazer relações de causa e efeito e às vezes ele extrapola um pouquinho, ele força um pouquinho, né, essa relação de causa e efeito. Então, isso é uma coisa da tribo humana. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse ídolo que nos força a estabelecer relações de causa e efeito entre coisas que não têm relação nenhuma. No comércio seriam ali as convenções sociais, né? Então o ser humano ali na sua troca comercial, ele tem ali certas convenções sociais que também nos fazem não perceber a realidade de forma adequada. Por exemplo, as pessoas elas gostam de andar com roupa passada. Isso é uma convenção social, né? Ninguém anda de roupa amarrotada porque convencionou-se que nós devemos estar com a roupa lisinha. Só que às vezes a gente não se questiona sobre essas coisas. E essas coisas não questionáveis faz com que a gente, as coisas que nós não costumamos questionar por conta das convenções sociais, meio que impede da gente perceber certas coisas na natureza, né? Certas verdades. Então as convenções sociais elas podem servir de obstáculo. E o do teatro seria aquela performance que nós fazemos no meio da sociedade, né? A performance de sempre querer respeitar ali certos princípios, certos valores morais, etc., que é tudo performático, tudo uma encenação que não tem uma verdade intrínseca e a gente confunde aquilo que é performático, aquilo que é social com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é natural. Beleza? Então são esses ídolos aí que meio que atrapalham a nossa forma de investigar. O John Locke, ele é o camarada que vai afirmar que a mente humana é uma folha em branco, essa frase, ou uma tábula rasa, que é a expressão em latim, tábula rasa, uma folha em branco. Isso significa o quê? Significa que não existe nenhuma ideia que nasceu na sua mente, pois todas as ideias que estão em nossa mente são ideias que foram imprimidas no decorrer da nossa experiência. E o David Hume é um camarada muito importante. Ele vai dizer o seguinte: as ideias simples que nós temos na mente são ideias obtidas através de impressões dos nossos sentidos. Tá? Faltou só um Szinho aqui, só um minutinho. Opa, peguei aqui. Dos nossos sentidos. São impressões dos nossos sentidos. Tá? Então, meio que assim, estou na natureza, observo um objeto azul e eu vejo que esse objeto azul, eu pergunto, que cor é esse objeto? Não sou que eu não conheço a cor azul. Pergunto, qual é esse objeto? E aí alguém fala, esse objeto é azul. Então, opa, beleza. Imprimi. A minha visão foi lá, captou, imprimiu essa ideia de azul na cabeça e me deram o nome de azul para aquilo ali. Vejo um outro objeto e pergunto, qual é a cor desse objeto? Esse objeto é azul. Falo, opa, é azul também, igual aquele outro objeto. Então eu pego ali essa impressão sensível que eu vi e formo a ideia de azul na minha cabeça. E agora todo objeto da cor azul que eu enxergar, eu vou saber reconhecer porque essa ideia de azul já foi gravada na minha cabeça graças à impressão que o meu sentido da visão colocou na minha mente. E não somente impressões da visão, mas, por exemplo, sons, né? Tipo, por exemplo, som de um carro, som de uma buzina. Eu consigo identificar porque os sentidos imprimiram em minha mente. Beleza? Então as ideias simples são impressões dos nossos sentidos. E a partir dessas ideias simples nós vamos construindo ideias mais complexas. Né? Agora, relação de causa e efeito ocorre somente através do hábito da experiência. O Hume fala o seguinte, olha, através da experiência a gente consegue perceber relações de causa e efeito. Por exemplo, soltei esse objeto. Por que soltei esse objeto? Porque existe uma força da gravidade sendo aplicada sobre ele. Eu aprendi isso como? Através da minha experiência, relação de causa e efeito. Mas eu só aprendi isso por quê? Porque eu precisei ver várias vezes esse fenômeno acontecendo, de eu soltar um objeto, objeto caindo, aplicar uma força sobre o objeto se mexendo, para estabelecer uma relação de causa e efeito entre o movimento e a força aplicada sobre o objeto. Então, a relação de causa e efeito ela só ocorre através do hábito. Então, se não tivesse o hábito, eu não conheceria as coisas de forma adequada. Tá? Eu não saberia reconhecer o que é verdadeiro ou não no que diz respeito à relação de causa e efeito. Só que o Hume fala o seguinte, olha, o problema é que todo conhecimento que nós adquirimos através da relação de causa e efeito são conhecimentos provisórios, porque não tem como garantir que os mesmos efeitos sempre se desencadearão das mesmas causas.
E isso faz algum sentido, sim, porque as leis da natureza, as leis que nós chamamos de leis da natureza, né, por exemplo, lei da gravidade, etc., são leis que, cara, a gente acha que são verdadeiras porque as coisas sempre foram assim. Então, meio que a gente usa a nossa memória para estabelecer ou identificar as leis da natureza. Mas essas leis da natureza, elas só se sustentam com base na nossa memória. Não tem como prever que as leis da natureza sempre serão as mesmas. Não tem como prever, por exemplo, que sempre que eu soltar um objeto, esse objeto vai cair. Existe probabilidade muito grande, mas não tem como ter certeza absoluta. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar que você identifique que o David Hume ele vai ser também um filósofo empirista cético, porque ele vai falar, olha, o conhecimento que nós construímos através da experiência sempre será um conhecimento provisório. Ele não é um conhecimento de verdade absoluta, porque pode ser que no futuro os fenômenos eles se comportem de forma diferente. Isso não significa que o conhecimento ele é inútil, muito pelo contrário, o conhecimento é muito útil. Mas a gente também não pode achar que as nossas verdades sempre são verdades. Então, Hume ele é um filósofo cético, ele vai duvidar ali de verdades absolutas e vai afirmar que o conhecimento científico ele é limitado, importante, relevante, útil pra caramba, ajuda o ser humano, mas também a gente não pode achar que ele vai ser sempre uma verdade absoluta. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!